Vamos falar um pouco mais sobre as hemianopsias, homônima, heterônima, mas para isso a gente precisa entender melhor a via óptica. Então, a primeira coisa que é importante da gente compreender é que já acontece um cruzamento na retina. Então, como a gente pode perceber aqui, o lado verde, a parte mais externa da retina, vai ser responsável pelo campo visual mais de dentro, que a gente chama de campo nasal. Já a parte mais interna da retina vai ser responsável pelo campo visual de fora, que a gente chama de campo temporal. Então, a gente já tem o primeiro cruzamento diretamente no globo ocular. Agora, vamos seguir as fibras para a gente entender melhor como que é esse percurso. Então, as fibras da retina mais interna, responsáveis pelo campo temporal, vão seguir e vão cruzar bem no meio, numa região que a gente chama de quiasma óptico. Já as fibras mais externas, elas vão descer sem se cruzar. A gente tem, então, três estruturas, três localizações anatômicas importantes. A primeira, aqui em vermelho, é o nervo óptico, que a gente vai ter as fibras do mesmo globo ocular antes do cruzamento do mesmo lado. Já no número 2, a gente tem o quiasma óptico, que é o local do cruzamento das fibras mais internas. Em terceiro lugar, a gente tem pós-cruzamento, pós-quiasma óptico, a região do trato e das radiações ópticas. Para a gente entender o padrão das lesões, é só seguir a via. Então, vamos conversar primeiro sobre a lesão 1, a lesão no nervo óptico. A gente vai perder tanto as fibras mais internas e as fibras externas do mesmo olho. Então, a gente vai ter uma perda visual completa, monocular. Já as lesões de quiasma óptico, a gente já vai ter algo um pouco mais diferente. Vamos seguir aqui a via e vamos ver que, por exemplo, aqui a gente vai ter um prejuízo dessa parte da retina seguindo a via. Como vai cruzar, a gente vai ter um prejuízo na retina temporal, deste lado. A mesma coisa do outro lado. Vamos seguir aqui nessa via, vamos ter um prejuízo da parte mais interna da retina, portanto, um prejuízo de campo temporal. Então, se a gente perceber, no final a gente vai ter lesão dos dois campos temporais. Então, vai ser um padrão bem como a gente pode perceber aqui, ó. A gente chama isso de hemianopsia, porque perdemos metade da visão. Heterônima, porque não segue um padrão de para a direita ou para a esquerda. Num olho está para a direita e no outro está para a esquerda. E bitemporal, porque são dos dois campos temporais. Agora vamos falar um pouco mais da lesão de número 3, do trato e das radiações ópticas. Vou só apagar aqui para a gente conseguir entender melhor. Então, aqui no número 3 também, só seguir o caminho. Vamos começar aqui pela verdinha. A gente vai seguir, vai pegar a parte mais externa da retina, vai ter o cruzamento, então perda do campo nasal. Aqui agora, nas fibras de azul, a gente vai seguir para o olho contralateral e vai perder o campo mais interno, só que ele cruza, então você perde o campo temporal. Então, aqui como a gente pode perceber, a gente vai ter lesão do campo nasal em um olho, temporal no outro, exatamente da forma como a gente tem aqui no número 3. Novamente, é uma hemianopsia, porque perda de campo parcial, perda parcial da visão, perda só de campo, e homônimo, porque é do mesmo lado. Se a gente considerar, então, que, por exemplo, aqui é o olho esquerdo e aqui é o olho direito, a gente vai ter uma perda de campo visual à direita. Então, uma hemianopsia homônima à direita. O mesmo aconteceria, seria à esquerda, por exemplo, se a lesão fosse desse lado. Agora, o último ponto, que é mais uma curiosidade, é sobre o que pode causar a lesão aqui no quiasma. Então, a gente tem algumas causas que são relevantes na prática clínica,
como o macroadenoma de hipófise. Por quê? A hipófise ela tem uma relação anatômica muito importante com o quiasma óptico, né? Então, quando ela cresce, a gente pode ter a compressão do quiasma, tendo esse padrão de hemianopsia heterônima bitemporal, com a clínica do macroadenoma de hipófise. Por exemplo, se for um macroadenoma secretor, a gente pode ter alteração no hormônio. Então, pode ser, por exemplo, um macroadenoma secretor de prolactina, um prolactinoma. Então, a gente vai ter uma hemianopsia heterônima bitemporal com uma galactorreia. Então, é interessante ter essa relação com a clínica. Mas, no mais, seguindo os padrões das vias, a gente consegue entender as hemianopsias e os padrões de perda visual.